Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos meditar um pouco, estudar um pouco sobre Deuteronômio 31:6, que nós ao longo desses devocionais diários, nós temos mencionado sobre ele, falado bastante sobre esse versículo, e ele é muito importante para o nosso crescimento. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. A terra prometida estava diante de Israel, finalmente. Porém, havia um pequeno problema. A terra estava habitada, ocupada por outras nações. Deus havia prometido aquela terra ao povo de Israel, é verdade, e pela liderança de Moisés, orientado por Deus. Os hebreus haviam se livrado do jugo de escravidão do Egito. Pela incredulidade dos judeus, no entanto, o deserto os serviu de lar, por mais tempo do que seria necessário e mesmo querido. Foi uma punição de Deus, um duro castigo, os 40 anos passados no ermo. Contudo, houve sustento e cuidado de Deus o tempo todo. E Moisés, em sua despedida, pois que havia de morrer em breve, os admoestou com esse versículo que acabamos de ler. E disso extraímos uma preciosa parábola para nós nos tempos que estamos vivendo, visto que a terra prometida de lá foi, de fato, conquistada. Havia uma promessa e um obstáculo, vários obstáculos, hein? Presta atenção, foram vários. Aos hebreus foi prometida por Deus aquela terra, mas a terra estava ocupada por outros povos. Como dito, a ocupação ou tomada daquela terra pelo povo de Israel não seria sem luta, esforço, suor e muitos sacrifícios, e assim ocorreu de acordo com a história de Israel. Depois de Jesus, no nosso tempo, Deus Pai nos promete as nossas vidas como prêmio por nossa fidelidade a Ele. Mas as nossas vidas se assemelham à terra ocupada, como já foi dito. Nós necessitamos de tempo e de empenho para nos instalarmos nessa terra, para dela tomarmos posse e dela desfrutarmos. Nós a conquistamos não sem luta, esforço, suor e muitos sacrifícios. São muitas as angústias e as aflições de espírito nessa empreitada. Porém, o Senhor está conosco. Ele nos sustenta e cuida dos nossos caminhos. Uma das piores e mais difíceis nações que encontramos nessa terra é aquela que constitui das nossas próprias vontades, anseios e vícios. Essas serão sempre as mais complicadas guerras e batalhas que haveremos de travar. Logo, na caminhada em direção à conquista da terra que nos foi prometida pelo Senhor, nós somos muitas vezes os nossos piores inimigos. E além de nós mesmos, os entraves que outras pessoas nos causam são incontáveis. Mas o Senhor, por meio de Moisés, nos incita ao esforço e ao ânimo, e nos diz para afastar o espanto e o medo dessas coisas, visto que Ele vai conosco sempre e jamais nos deixa ou desampara. Esta é outra promessa. Ele nunca nos deixará ou nos desamparará. Uma promessa leva a outra promessa e forma um conjunto de promessas todo nosso. E na conquista de nossas próprias vidas, terra árida, selvagem e inóspita, na companhia do Senhor nós podemos estender o entendimento do discurso de Moisés para praticamente qualquer coisa que eventualmente venhamos a nos defrontar ou ter de lidar. A vida é naturalmente difícil e cheia de percalços. E há ainda as pessoas. Como é difícil lidar com pessoas, o ser humano. Porém, não importa o tamanho do problema, da condição contrária ou da confusão em que nós estamos metidos. Ora, a misericórdia e a graça de Deus nos segue e nos alcança de forma perfeita. Deus é perfeito, tenhamos em mente isso. O Senhor vela e zela por nós o tempo todo, sem descanso e sem cessar. Nós somos alvo do seu constante amor. Outra frase de Moisés e em particular, tome-a por sua também.
O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. O Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Paizinho querido, obrigada por essa explanação, por essa meditação dessa palavra, deste devocional, pela clareza, Senhor, da tua palavra que é fiel, que é viva, Senhor, e eficaz. Tomamos posse dessa palavra, eu tomo posse dessa tua palavra, eu tomo posse, Senhor, da palavra que é fiel e verdadeira e eficaz. Eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse devocional. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo devocional.